A regressão linear múltipla é um algoritmo de regressão, como o seu nome já diz, que tem como objetivo prever alguma variável dependente, a nossa variável target, a partir de duas ou mais features, pelo menos duas variáveis independentes. Tem uma regressão muito parecida, um algoritmo muito similar, que é a simples. E a diferença dela para a múltipla é que na regressão linear simples, a gente só pode utilizar uma variável independente para nos auxiliarmos a prever o valor que a gente deseja. Eu vou estar executando a regressão múltipla e depois comparando com os resultados da regressão simples. A gente começa importando a NumPy, uma biblioteca que vai nos auxiliarmos a fazer alguns cálculos matemáticos, manipulação de matrizes, vetores. Na sequência, a gente já salva numa matriz algumas colunas do nosso dataset que a gente vai utilizar. Esse é um dataset que traz alguns valores e algumas informações sobre alguns imóveis. A gente está trazendo aqui a coluna do preço, a coluna da quantidade de quartos, a área desse imóvel e quantos andares ele possui. A gente passa o nome do nosso arquivo, passa qual caractere que está separando as informações nele e a quantidade de linhas que a gente quer pular, que nesse caso seria o nosso cabeçalho. Que a gente separa em outras matrizes a variável dependente, que é o que a gente deseja descobrir. Nesse exemplo é o preço e na sequência o restante das colunas que a gente chamou, que seriam todas as nossas features. Aqui está a base matemática desse modelo, vamos entender um pouquinho como que ele funciona. E a sua equação se resume ao seguinte: o y, que é o valor que a gente deseja prever, vai ser igual ao nosso intercepto, que seria o valor esperado do nosso y quando todas as nossas features forem iguais a zero, mais ao produto de todas as features que nós escolhemos pelo seu peso, pelo seu beta. O que seria esse beta? Esse beta vai ser um valor que vai ditar o quão influente é essa variável em função da previsão do nosso y, ou seja, o quão influente aquele valor será, aquela variável está sendo. Para a gente descobrir esses betas, seja o intercepto ou seja os betas para as outras features, a gente tem a seguinte conta. A gente está fazendo aqui algumas multiplicações de matrizes transpostas, tudo em cima das nossas variáveis independentes e do nosso y, o valor que a gente deseja descobrir. A gente consegue calcular o quão assertivo está sendo a utilização desses betas e a escolha das nossas variáveis para a previsão da nossa variável dependente a partir do erro. A gente vai ver ele um pouquinho mais para frente. Aqui está a continuação da nossa implementação, onde a gente vai descobrir aqui o nosso array de betas. A gente precisa adicionar naquela nossa matriz das variáveis independentes uma fileira, uma coluna, aliás, de uns. A partir dessa primeira coluna, a gente vai conseguir prever o nosso intercepto. Na sequência, a gente faz a transposta dessa nossa matriz para a gente conseguir chegar naquele cálculo dos betas. Veja que a gente está usando o NumPy aqui, porque ele abstrai muitas contas que a gente teria que fazer na mão. Na sequência, eu estou printando aqui a quantidade, aliás, estou printando os betas que a gente calculou. Eu já sei quais seriam as variáveis que eu iria utilizar, por isso que eu deixei chapado aqui no código. Inclusive, a gente já traz o nosso intercepto. E na sequência, a gente já faz uma previsão. Eu trago aqui, eu simulo os valores de uma casa, passando a quantidade de quartos, a sua área e quantos andares ela possui, que é justamente os valores do primeiro valor que a gente tem no nosso arquivo. Por que isso? Porque a gente vai conseguir visualizar o valor real dessa casa e o valor que o nosso algoritmo previu. Eu já rodei todo esse arquivo do Jupyter Notebook, então a gente já tem aqui todos os resultados, tanto do nosso array de betas, o seu intercepto e todos os outros betas, assim como o valor real da casa, que a gente visualizou aqui no nosso CSV, e o valor que o nosso algoritmo previu. Olha só, saiu um pouco fora, um pouco mais de 300 mil. Na regressão linear simples, eu utilizei o mesmo dataset. Nesse caso, eu estou chamando aqui a área da nossa casa, para estar sendo a nossa variável independente para nos auxiliarmos na previsão.
aqui no final, a gente consegue visualizar essa previsão, enquanto na regressão múltipla não. Por quê? A regressão múltipla, por ela utilizar pelo menos duas variáveis independentes, ela começa a criar um plano multidimensional. Se nós estivéssemos aqui utilizando 5 variáveis independentes para a previsão do preço do nosso imóvel, seria um plano com 5 dimensões ou mais. Não tem como a gente plotar isso num gráfico. Já a simples, por utilizar apenas a dependente e a independente, fica muito mais fácil da gente estar visualizando isso. Anteriormente, eu citei que a partir da implementação da nossa regressão múltipla, a gente consegue ver aquele erro, a gente consegue calcular o quão próximo chegou a nossa previsão do valor real que a gente deseja descobrir. E como que a gente consegue visualizar isso? Eu criei esse teste aqui, estudando esse algoritmo na faculdade, onde ele faz o seguinte: eu estou utilizando o mesmo dataset aqui e, resumindo bem, ele vai pegar a quantidade de features e quais são as features que a gente deseja utilizar e vai fazer um loop. Ele vai emular todos os valores que existem no nosso dataset para visualizar a média desse erro. Olha só os logs. Utilizando-se a quantidade de quartos, por exemplo, com banheiros, a gente teve esse erro aqui, esse valor. Quanto menor esse valor, mais assertivo está sendo essa combinação. Olha só, quartos com a área da casa ficou próximo de 228 mil. Indo para a utilização de 3 features, o nosso erro chegou bem próximo. A partir disso, desse valor que a gente consegue printar, a gente tem uma ideia de quais combinações, de qual quantidade de features é o ideal para a nossa previsão. Porque muitas features podem fazer o contrário, elas podem nos atrapalhar na hora de prever o que a gente deseja. A regressão simples fica muito limitada a somente uma variável. Nesse exemplo aqui, eu usei a área da casa. E a área não é somente o único fator que vai influenciar no seu preço. Já a regressão múltipla, a gente consegue fazer essa combinação. A gente pega a área, a gente pega quantos andares, a localização, se fosse um fator relevante. Então, a regressão múltipla, nesse tipo de situação, é muito mais efetiva. A gente consegue ter um resultado muito mais próximo do esperado nesse tipo de cenário, onde mais de uma variável independente influencia no que a gente deseja prever.